Boa tarde, excelência. Marco Antônio Rosa Ferreira. Sim, senhor. Confirma que é ex-policial militar? Ex-policial militar. Trabalhou na corporação até que ano? Até dia 15 de outubro de 2013. O fato ocorreu em abril, então pouco depois de abril o senhor saiu da Polícia Militar. Sim, senhor, excelência. Em relação à acusação, o que o senhor tem a declarar? São uma série de fatores, excelência. Eu gostaria de esclarecer, eu não sei se o senhor me permitir fazer uma narração um pouco mais extensa, porque na realidade a questão não é só a denúncia, é todo o processo e os demais processos em que eu fui acusado. Essa época de abril eu estava respondendo a um conselho de disciplina, começou em, salvo engano, setembro de 2012, foi concluído dia 15 de outubro de 2013. Foi publicada a minha demissão dos quadros da Polícia Militar. Eu entrei na Polícia Militar em 1992, permaneci por 2 anos e meio, não conseguia me enquadrar na expectativa que eu tinha da polícia com relação ao que eu vi na Polícia Militar. Pedi baixa, fui embora. Com o advento do policiamento comunitário, 1997, eu nunca me desliguei por completo das coisas de polícia. E em 1997, a partir daquela iniciativa do policiamento comunitário, eu resolvi que eu voltaria para a polícia porque decididamente era a visão que eu tinha da Polícia Militar. E eu prestei concurso novamente, eu voltei para a Polícia Militar, trabalhei na Polícia Militar desde 1999, nunca fui punido administrativamente na polícia, nunca tive problemas com hierarquia e disciplina, apesar de a minha visão institucional da Polícia Militar anterior ser contrária em razão de determinados desmandos. Eu convivi pacificamente na instituição. Em 2009, nós começamos a fomentar a ideia de criar uma associação para representar os policiais. O princípio, a ideia inicial da associação não era de cunho especificamente jurídico, era mais para apoio social dos policiais militares. A cidade de Piracicaba, que é onde nós residimos, ela tem uma área industrial muito grande. Tem muitas empresas, muitas indústrias, muitas faculdades, e nós pensávamos em criar um mecanismo que aproveitasse o incentivo que essas empresas fomentam e que fornecem para instituições, para que fornecessem para a Polícia Militar, pois nós sabemos que todo e qualquer benefício que alguma empresa tente imprimir na Polícia Militar da região geográfica daquela empresa é rechaçado porque tem que vir para São Paulo e a verba é distribuída em São Paulo. Então, mesmo que um empresário de Piracicaba tivesse uma quantia, suponhamos, uma quantia hipotética de R$100 mil para investir na Polícia Militar de Piracicaba, para favorecer o profissional que trabalha diretamente ligado à empresa, ao local de moradia daquela pessoa. Se ele tivesse que doar esse dinheiro para a Polícia Militar, esse dinheiro teria que ser doado para São Paulo empregaria em qualquer outro lugar do estado que estivesse precisando, não seria necessariamente na cidade dele. Então, a intenção nossa era criar associação para que nós conseguíssemos, representando os policiais, ir até essas empresas e pedir esses incentivos para ajudar o policial da região. Esse foi o princípio básico da associação. Em setembro de 2012, um policial foi assassinado de folga. Acreditamos que por uma facção criminosa, que todo mundo aqui tem vasto conhecimento a respeito. E no velório dele, o nosso então assessor jurídico, o Dr. Marcelo Cipriano, em contato com a família, colocaram uma faixa de condolências à família lá e externando algum tipo de sentimento que entenderam como sendo um sentimento de revolta. A partir daí, os membros da associação começaram a ser perseguidos pela administração da Polícia Militar em Piracicaba, pelos oficiais da administração do CPI 9 e 10º Batalhão, que ambos são sediados em Piracicaba. E a partir daí começaram os desmandos. Começamos a ser perseguidos, separados, humilhados, e administrativamente eu nunca tive uma mácula. Inclusive eu tenho laurea de mérito pessoal. Durante o meu CD, enquanto estava respondendo o CD, foi policial do mês.
no Copom de Piracicaba. Tenho laurea de mérito pessoal concedida por essa casa. Os senhores sabem que os senhores são rigorosos para conceder isso aí. Vocês não dão laurea de mérito pessoal para vagabundo. E, administrativamente, a única coisa que eles conseguiram fazer foi me instaurar um CD por trabalhar na hora de folga. Numa profissão que não tem absolutamente nada a ver com a polícia, que não depende de armamento. Inclusive, desde 2009, eu estava desarmado. Tenho documento comprovando que eu pedi armamento e colete. Não fui atendido, também não fiz questão, porque eu moro na cidade de Piracicaba. Tinha um armário no CPI 9, então eu me deslocava a Paisana e trabalhava no CPI. Não vi problemas com isso. Fiquei 4 anos trabalhando no CPI. Em razão deste CD, mudaram a minha escala para trabalhar administrativamente. Tive alguns problemas trabalhando administrativamente com horários, porque eu precisava entrar 1 hora mais cedo, sair 1 hora mais cedo, em razão de levar minha filha para a escola. Fiz documento, foi negado, tudo que eu pedi era negado. Mas em razão de responder o CD, eles eram mais rigorosos e começaram a comunicar por motivos infundados. As pessoas civis da associação, vendo essa perseguição, entenderam que estava na hora de começar a mostrar o lado errado, o lado corrupto, o lado desumano da Polícia Militar naquela cidade específica. Não estou dizendo da Polícia Militar como instituição, naquela cidade específica. Então, a associação, como pessoa jurídica de direito privado, não subordinada à Polícia Militar, protegida pelo Código Civil, salvo engano, artigo 53 a 61, tem um estatuto próprio. É uma pessoa de direito privado, tem um estatuto próprio. Dentro das normas estatutárias da associação, começaram a fazer o quê? Denúncias na corregedoria, para o comandante do CPI, para o comandante do batalhão, sobre procedimentos e condutas ilegais e abusivas dos oficiais. Foram todas denúncias. E a partir dessas denúncias, foi publicado para a ciência das pessoas. Também foi uma decisão colegiada da associação. Eu gostaria de deixar claro que, das vezes que submeteram esses assuntos ao crivo nosso, ainda que em audiência onde tinha várias pessoas, eu me manifestei contrário. Não porque eu não acreditasse que seria a solução ideal, mas porque eu sabia que isso ia acarretar mais perseguição em cima dos outros policiais que compunham a diretoria. Como de fato ocorreu, foram ameaçados, tiveram que se desligar da associação, tivemos um desligamento em massa de policiais, porque quando os oficiais, o comandante do Copom passou uma lista para a pessoa dizer de que associação ele era associado. Então, todas as pessoas que colocaram a APP Maresp como associação a que era associado, foi chamado de reservado, ameaçado e teve que pedir desligamento da associação. Então, nós temos dezenas de pedidos de desligamentos de associados. Se Vossa Excelência desejar, nós podemos anexar alguns aí no processo. Da diretoria, quase todos. Da diretoria, quase todos, em razão dessas perseguições. Essa denúncia específica, na realidade, essa ordem de serviço, é uma ordem de serviço manifestamente ilegal. Nós não denunciamos como venda de policiamento, apesar de eu, pessoalmente, entender dessa forma, que é uma venda de policiamento, por conhecer os oficiais envolvidos. Mas nós não denunciamos dessa forma. Denunciamos que a viatura tinha sido utilizada para fim diverso do fim dela. Folhas 15, salvo engano, tem um documento datado de 21 de fevereiro, subscrito pelo subcomandante do batalhão, que à época do policiamento ele era comandante interino, Major Marcos Fernandes. Hoje ele é coronel, ele é tenente-coronel. Excelência, embaixo dessa ordem, essa ordem foi feita dia 21 de fevereiro, aliás, essa parte, essa comunicação de fato, foi feita dia 21 de fevereiro. Você pode ver o que está subscrito pelo comandante dele aí? Está dizendo para arquivar, porque foi ordem do comandante do CPI. Apesar da ordem de serviço ser ilegal, ser manifestamente ilegal, não de carecer de todas as prerrogativas de um ato administrativo, ela não tinha legalidade, não tinha impessoalidade, não tinha moralidade,
estão brigando porque foi dada publicidade, né? E a finalidade dela é escusa. Dos 5 requisitos do ato público, ela não cumpre nenhum deles. Foi um policiamento para uma empresa que é no meio do mato. A viatura permaneceu estacionada na empresa, com prejuízo do serviço. Esse viaduto a que eles se referem que estaria em obras, esse viaduto é 2 quilômetros, quase 3 quilômetros da empresa. Quase 3 quilômetros de distância da empresa, no meio do mato. Ainda que a viatura tivesse permanecido na empresa em razão das obras no viaduto, seria impossível, porque dá 3 quilômetros de diferença, não tem como o policial enxergar, que é um terreno cheio de aclives e declives. Então, na realidade, essa investigação preliminar, ela foi um subterfúgio utilizado pelos comandantes do CPI 9 e do 10º Batalhão de Polícia Militar para esconder as irregularidades que acobertaram essa ordem. Essa ordem ela foi dada pelo comandante do CPI 9, Coronel João Batista de Souza Júnior, numa reunião que ele recebeu pessoas dessa empresa na sede do CPI, sendo que a sede do batalhão é pouco mais de 1 quilômetro de distância do CPI. O CPI, todo mundo sabe que é uma unidade administrativa. Quem cuida do policiamento é a unidade operacional subordinada, que é o 10º Batalhão. Se ele tivesse determinado que o oficial se deslocasse para atender essas pessoas, o oficial chegaria em 5 minutos. Ele não o fez. Ele tratou a portas fechadas esse policiamento ilegal. Ele determinou por telefone que fosse feito um policiamento ilegal. Não tem nenhuma ordem, nem e-mail, nada que comprove que ele teve essa reunião e que ele determinou que fosse tomado a providência operacional para o batalhão. Foi tudo por telefone, foi tudo de maneira subreptícia, foi tudo escondido. Então o que aconteceu? A viatura foi lá e cumpriu esse policiamento. 4 viaturas foram utilizadas, durante horas permaneceram estacionadas nessa empresa, com prejuízo do policiamento. Quando da publicação da matéria, apesar dela já ter sido denunciada dia 21 de fevereiro pelo oficial competente para fazer isso aí, ela foi publicada só em abril por nós, mas antes disso, e eu quero dizer por nós enquanto associação, enquanto pessoa jurídica de direito privado, antes disso foi denunciada para a corregedoria, como está no site, no link, e como está encartado a denúncia da corregedoria, nos autos também está encartado isso aí. Foi denunciado para a corregedoria. O fato é o seguinte: o comandante do CPI, percebendo que foi denunciada a conduta ilegal dele, a conduta criminosa dele, ele determinou que um tenente-coronel averiguasse no sentido de nos punir. E ele determinou através de IP. Artigo 67 das I-16 ele determina que a IP não pode ser instaurada, parágrafo 4º, não pode ser instaurada para averiguar crime militar. Que ele teria que ter agido como ele é autoridade competente para instaurar inquérito policial militar, ele deveria ter instaurado inquérito policial militar. Ele não o fez. Ele fez através de uma IP, como eles fizeram com todas as denúncias nossas, porque como IP ele consegue mascarar a verdade, transformar a verdade e nos punir, que é o que ele está fazendo. Ele está usando o Ministério Público como menino de recado, digníssima, como menino de recado deles. Não, eu não entendi. O que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que eles fazem o procedimento ilegal. Essa IP, ela tem o dever pela I-16 salvo engano, parágrafo 3º. O público tem a ver com isso? Por quê? Porque ele, como autoridade militar, ele tem o dever legal de instaurar inquérito policial militar, quer seja o crime do curador. Vou fazer um interrogatório, porque até agora você está fazendo um discurso aí. Vamos ao fato. Excelência, é que eu quero justificar para esse conselho. Vou perguntar. Doutor, te orientou que aqui não é lugar de discurso? Mas é que os fatos são bem extensos. Mas então eu vou, depois ele faz o discurso que ele quiser. Eu só queria te perguntar Sim, pois não. Como é que foi feita a publicação dessa documentação? Foi feita pela pessoa jurídica da PP Maresp, pelas pessoas que decidiram em colegiado que deveria se publicar. O que nós apuramos até agora é que houve uma reunião. E nessa reunião não foi lavrada uma ata conforme os estatutos. O senhor confirma isso? Pode ser que tenha sido lavrada a ata ou não. Nós fizemos muitas reuniões e o estatuto ele não diz necessariamente que deva ser feita a ata. Não. Ele diz que
Quando houver Assembleia Geral, tem que ser feita uma ata. Então, segundo o Estatuto, só no caso de Assembleia Geral? Assembleias Gerais. Os membros da associação podem se reunir quantas vezes for necessário, que não há a necessidade específica de que tenha sido lavrada a ata. Pode ter sido lavrada a ata, eu posso ver, mas eu não tenho certeza se foi. Não vou dizer que foi, porque... Então, conhecido significa que na Assembleia Gerais... Na Assembleia Geral, com certeza. É obrigatório. Com certeza. Na Assembleia Geral, Assembleia Ordinária, Assembleia Extraordinária é obrigatório. Nos outros casos é facultativo. Me parece que aqui, ou as testemunhas disseram uma coisa e o Conselho interpretou outra, porque a interpretação que o Conselho deu a partir da audiência de ontem é que teria sido feita uma ata e que a deliberação foi colegiada. Foi uma deliberação colegiada, mas eu não tenho certeza se foi feita a ata. Mas não há a necessidade de fazer a ata numa reunião da associação. Mesmo sendo um caso dessa magnitude que o senhor está dizendo, que tinha crime militar... Excelência, teve mais de 10 reuniões por crime militar, tem 5 denúncias nossas, fora uma parte que eu fiz de 8 páginas, dando nome, eu como policial militar. Certo. Mesmo assim, não era o caso de se fazer uma ata? Não era o caso, por quê? Porque a ata a gente faz na Assembleia Geral, quer ordinária, quer extraordinária, que é quando tem que deliberar a respeito dos cargos da associação. E quem que deliberou pela... qual o órgão da associação? Porque a associação tem órgão, né? Conselho Deliberativo. Do qual o Cabo Robson era presidente e eu era primeiro membro. Porque aqui do Conselho Deliberativo tá, as atas de reunião serão lavradas em livro próprio. Então, se o Conselho decide, tem que ter uma ata. Tem um documento, e esse documento se encontra averbado em cartório, que essa associação... Dessa deliberação de publicar, segundo, se foi o Conselho Deliberativo, como o senhor está falando, deveria ter registrado na ata como disseram as testemunhas. É o que eu estou dizendo para o senhor. Tem um documento, e esse documento está averbado em cartório, que nós não temos livro-ata. Esse documento está averbado em cartório, que nós não temos livro-ata. Nós fazemos atas específicas para cada Assembleia Geral. E como é que o senhor votou nesse Conselho Deliberativo? Apesar da minha vontade de votar a favor, eu votei contra. Votei contra porque eu pretendia que não fosse publicado, porque uma das pessoas envolvidas diretamente na ordem era meu comandante imediato, e comandante imediato também do Cabo Robson. Certo. E quem que trouxe o documento para o jurídico da PP Maresp. Quem que é o jurídico? Na época era o Dr. Marcelo Cipriano. Mas eu olhei aqui, o Marcelo Cipriano é policial militar? Não é policial militar, ele é advogado. Então, quando ele assinou aqui, ele era policial militar? Na data da formação da associação, ele era policial, mas quando ela foi registrada em outubro, ele já estava aguardando, estava agregado. Ele assinou em maio de 2012. Maio de 2012, essa época ele era policial militar. Uma última pergunta. Qual que é o intuito da publicação dessa ordem de serviço para a comunidade? E outra coisa, o senhor sabe se alguém fez a denúncia em relação a essa ordem de serviço antes dela ser publicada no site da associação? Folhas 15 dos autos, dia 21 de fevereiro, foi denunciada pelo comandante do batalhão, do 10º Batalhão de Polícia Militar. Segundo o que ele diz aí, ele inclusive esclarece que ele, como comandante, não tomou ciência desse tipo de policiamento. Folhas 15 dos autos. Que era o capitão Horácio. Anexo tem a ordem de serviço e na folha seguinte tem a oitiva do tenente Sol Reis, que é quem elaborou a ordem de serviço. Então, considerando que na visão da associação, essa ordem era ilegal, era ilícita, o conteúdo dela, foi verificado se realmente o motivo que levou a ordem ser dada, segundo os autos, seria a quantidade de roubo?
Excelência, não tem roubo naquela área. Não tem roubo naquela área. A associação fez esse levantamento e a própria polícia também fez. Tem a declaração do Sargento Sanches aí que ele determinou que a soldado Roberta fizesse esse levantamento e não tinha incidência alguma de furto e roubo lá. Para deixar claro, Excelência, esse pontilhão que se fala, esse viaduto que se fala que estava em obras, ele é na rodovia. Essa empresa, ela é 3 quilômetros afastada da rodovia. E em volta dela não tem outros prédios, não tem comércio, não tem indústria, não tem casa. É única e exclusivamente essa empresa nesse local. Ministério Público? Eu tenho uma pergunta. Essas notícias foram levadas ao conhecimento da corregedoria. E se o senhor sabe qual procedimento foi instaurado e qual a solução dada? Você tem que ficar de frente para mim para poder utilizar a sua imagem e a sua voz. Foi levado à corregedoria. A corregedoria fez uma nota que está encartada nesse procedimento aqui. O comandante do CPI se justificou de uma forma que eu considero evasiva, porque, sendo ele quem determinou a ordem, ele não poderia ter admitido que um subalterno dele tivesse feito a investigação. E ele se declarou impedido e a corregedoria não fez a solução homologatória determinando a solução. A corregedoria simplesmente apresentou para o Ministério Público para denunciar. Então, quanto ao fato do policiamento em si, não foi analisado pela corregedoria? Não foi analisado pela corregedoria. Essa é a minha indignação. Sem mais, excelência. Defesa. Uma pergunta só, Excelência. Se vocês dialogaram nessa reunião sobre como seria o texto para a elaboração e para a publicação da ordem, se era um texto crítico, se era um texto denunciando, se era um texto mais informativo, se tinha alguma... Foi exclusivamente informativo, não houve denúncia alguma. Aqui nos autos eles estão dizendo que nós declaramos que eles receberam para fazer esse policiamento. Nós tivemos o cuidado de não permitir que os demais membros que publicaram isso aí colocassem qualquer citação de oferir lucro para isso aí. Foi só informativo, que a viatura teria sido utilizada para função diversa da função que ela deveria ser utilizada, e em momento algum citou-se que fulano ou ciclano recebeu dinheiro para fazer isso. O senhor disse que a associação ela é de direito privado, óbvio. Os policiais que compõem essa associação, eles têm, dizer assim, um peso maior nas decisões ou tem igualdade dentro dos fatos de militares e civis? Como eu já disse no início, a única base que nós temos para ter uma associação na Polícia Militar é justamente colocar a população dentro da polícia para decidir junto. Então, o que acontece? A norma de policiamento comunitário prevê isso, a norma de CONSEG prevê isso, e são as normas vigentes na Polícia Militar. Então, nós não podemos criar uma entidade em que nós sejamos exclusivamente detentores do poder. Lá são quinhões igualitários, tanto para o policial quanto para a pessoa comum da sociedade. A associação atualmente, ela continua? E se continua, ela tem interação com a sociedade? Ela continua, ela tem interação com a sociedade. Eu sou vice-presidente do CONSEG do 2º Distrito Policial de Piracicaba. Nós temos uma ligação com a sociedade, nós temos reivindicações que as pessoas trazem para nós, não só dos policiais associados, mas de policiais que não são associados e de imprensa, órgãos de imprensa. Temos um bom relacionamento com as delegacias de polícia e com a comunidade. Para finalizar, quem de fato publicou a ordem de serviço? A pessoa jurídica da associação. Não foi a pessoa física do Cabo Marco da Polícia Militar. Foi a associação como pessoa jurídica de direito privado. A testemunha ontem tinha dito que quem postou foi a Adriana Borgo. Você confirma? A Adriana Borgo ela é membro da associação. Ela é presidente da Comissão de Direitos Humanos e Policiais. Ela, inclusive, logo em seguida, nos autos, está constando um documento em que ela dá uma entrevista para uma rede de TV da região a esse respeito, e tem um documento assinado por ela também pedindo providências a esse respeito, que não foi atendido, que não foi retornado para nós. Também está encartado nos autos. Sem mais.
Obrigado, doutor. Pode sentar ali, Marco Antônio.